Uma das coisas que eu aprendi sobre o tempo é que não se trata apenas de quanto tempo você tem disponível, mas de como você usa este tempo e principalmente sobre não desperdiçá-lo. Planeje a sua agenda. A agenda te dá clareza sobre quanto tempo você realmente tem. Antes de usar a agenda, eu tinha a ilusão de que tinha todo o tempo do mundo. Eu olhava para o meu dia e pensava que dava para fazer um monte de coisas hoje, que dava para eu avançar muito nos meus objetivos. Só que no final do dia quase não tinha saído nada do papel. Quando eu comecei a usar a agenda, eu tive um choque de realidade. Eu comecei a colocar tudo ali. O horário de trabalho, o tempo de percurso até em casa, o horário que eu estudava, as tarefas do dia a dia. E aí eu percebi, eu não tinha tanto tempo assim. Na verdade, eu tinha bem pouco tempo livre de verdade. E isso foi libertador, porque a partir do momento que você vê a sua agenda preenchida, você para de se cobrar por coisas impossíveis. Você para de achar que deveria fazer mais. Você vê de forma concreta aonde o seu tempo está indo. E mais você começa a identificar o que está roubando o seu tempo, sem trazer resultados. Algumas tarefas que eu achava importantes quando eu botei na agenda, eu percebi que tomavam horas e não faziam sentido nenhum. Aí resolvi tirar. A agenda não é só para organizar, é para ter clareza, planejamento e principalmente para você entender os limites reais do seu tempo e trabalhar dentro deles. Tempo é questão de prioridade e sobre aceitar a sua realidade. Na internet todo mundo fala que todo mundo tem 24 horas num dia, como se isso fosse justo, como se todo mundo tivesse as mesmas condições. Mas a verdade é que não é assim. Tem gente que trabalha 10 horas, estuda outras 4 e ainda pega 2 horas de transporte público todo dia. Tem gente com responsabilidades que consomem tempo, tipo cuidar de alguém ou resolver burocracias, lidar com imprevistos, e no final do dia sobra quase nada. Então essa história de 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 para fazer o que quiser é uma ilusão. A realidade da maioria das pessoas não funciona assim. E aqui entra um ponto mais importante, que você precisa aceitar a sua condição atual. Quando você fala que não tem um tempo para isso, o que você está realmente dizendo é que isso não é prioridade para você neste momento. E não tem problema nenhum com isso, desde que você seja honesto consigo mesmo. Também não é sobre esperar que tudo esteja perfeito para você agir. É sobre reconhecer aonde o seu tempo está indo, aceitar as limitações reais da sua vida neste momento e escolher conscientemente no que você vai investir a energia que você tem. Se algo é realmente importante para você, você vai encontrar um jeito de encaixar. Se não for, tudo bem também. Só não se iluda achando que um dia vai dar tempo. O tempo não aparece do nada, você cria ele tirando de outra coisa. Aprender a dizer não. Eu sei, isso é bastante clichê, mas é real. Eu sempre fui aquela pessoa que estava sempre disponível. O pessoal me chamava para sair, me chamavam para tocar no Ministério de Música, ou me pedia favores, e eu aceitava tudo, porque eu queria agradar, queria ser útil, queria estar presente. Só que quando eu via, a minha agenda estava lotada de compromissos que às vezes nem eram meus de verdade. Sexta tinha algo, quarta à noite tinha outra coisa, quinta também. E o tempo que sobrava para mim era quase nada. Eu queria focar em outras coisas, coisas que eram importantes para mim, para o meu futuro, mas não dava. Eu já tinha prometido estar em outro lugar. Foi aí que, por questão de prioridade mesmo, eu comecei a aprender a dizer não. E no começo é bem chatinho, porque quando você recusa, as pessoas podem ficar no seu pé perguntando, mas por quê? O que você vai fazer então? Qual o dia que você está livre? E elas não entendem, às vezes ficam até chateadas, mas com o tempo
Isso te dá uma liberdade que eu não sei nem como explicar direito. Porque não é que eu não aceito mais esses compromissos. Eu simplesmente escolho e eu decido conscientemente aonde eu quero estar, com quem eu quero estar e no que eu quero investir o meu tempo. Antes eu só aceitava tudo porque eu queria agradar a todo mundo. E no final, o único que saía perdendo era eu. Agora eu tenho tempo para focar nas coisas que realmente importam para mim. E isso fez toda a diferença. Tempo, energia e estratégia. Esse é um ponto que eu ainda estou aprendendo a lidar, mas que já mudou muito na forma como eu penso sobre produtividade. Porque não basta só você ter tempo, você também precisa ter energia. Você pode ter 3 horas livres à noite, mas se você chega em casa exausto, mentalmente esgotado, essas 3 horas não valem de nada. Você vai procrastinar, se distrair ou fazer coisas pela metade. Então, entenda isso. Combine tempo com energia. Tem tarefas que exigem concentração, raciocínio, criatividade. São as tarefas mais pesadas para a mente. E tem tarefas que são mais mecânicas, simples, de baixo impacto, tipo responder e-mails ou organizar arquivos, limpar a casa. A estratégia é: faça tarefas difíceis quando você tiver mais energia. Para mim, por exemplo, de manhã eu rendo melhor. Então eu reservo esse horário para estudar, criar conteúdo, resolver problemas complexos. À noite, quando a minha energia já cai, eu faço as tarefas mais leves. E tem um outro lado disso, é que você pode aumentar a sua energia. Quando eu era sedentário, eu me cansava mais rápido. Qualquer coisa já me deixava esgotado. Aí eu comecei a correr, a praticar exercícios e isso mudou tudo. Eu ganhei resistência, passei a ter mais energia ao longo do dia. E a mesma coisa vale para sono, alimentação. Quando você dorme mal ou come mal, a sua energia despenca. E aí você perde horas do dia porque simplesmente não consegue render. Então o ponto aqui é gerenciar a sua energia, não só o seu tempo. Identifique em que momentos do seu dia você está no pico. Use esses momentos para fazer o que realmente importa, quando possível. Porque eu sei que às vezes nem sempre a gente consegue, né? E quando a sua energia estiver baixa, faça o básico. Mas não desperdice esse tempo com distrações. Porque no final, tempo sem energia é tempo perdido. Fazer as mesmas coisas nos mesmos horários. Criar uma rotina. E eu sei que isso pode soar bastante chato para quem gosta de coisas aleatórias durante a semana. Mas a questão é o seguinte: toda vez que você repete um comportamento no mesmo horário, você economiza energia de decisão. Você não precisa ficar pensando quando é que vai fazer aquilo hoje, ou será que é agora que é a hora. Quando chega aquele horário, a sua mente já sabe o que fazer. Ela entra no contexto automaticamente. Ativa aqueles padrões de comportamento e você simplesmente começa, sem atrito, sem resistência. É tipo ir à academia, é muito mais fácil quando você vai sempre às 7 da manhã, do que quando você decide ir quando der. Porque no primeiro caso a sua mente já está calibrada. No segundo você perde tempo e energia só decidindo se vai ou não. Então não é sobre ser robótico, é sobre eliminar um desperdício de tempo que acontece toda vez que você precisa repensar as mesmas coisas. Fora que tem um outro ponto, que quando você repete, você tem uma rotina, a tendência é que você se torne cada vez mais rápido. Você se torna cada vez mais rápido e melhor. Se você estuda, você começa a estudar mais rápido e melhor. Se treina, começa a treinar mais rápido e melhor. Isso é o que a rotina cria para você. Que assim você não desperdiça tanto tempo, Você faz o que realmente importa. Expectativa versus realidade. Ou sobre ajustar o seu planejamento com a prática. E aqui você pode planejar sua rotina perfeita no papel, mas a realidade sempre te ensina alguma coisa. Já aconteceu muito comigo.
Eu montava uma agenda impecável, cheio de tarefas e horários certinhos. Na expectativa, tudo parecia possível. Mas quando eu ia para a prática, não acontecia nada. Eu não conseguia cumprir, ficava frustrado e achava que o problema era comigo. Até que eu percebi que o problema não era a falta de disciplina. Era que meu planejamento estava desconectado com a minha realidade. Por exemplo, eu planejava estudar de noite, depois do trabalho. No papel fazia todo sentido, mas na prática eu chegava cansado demais. Demorava para engatar, rendia muito pouco. Aí eu testei de tarde, também não deu certo. Aí tentei pela manhã, e aí sim funcionou. O ponto aqui é que o planejamento não é uma ciência exata. É um processo de testes e ajustes. Você precisa ser realista sobre como você funciona de verdade, não sobre como você acha que deveria funcionar. E isso a gente só descobre testando, errando, ajustando. Então, quando algo não funciona, não desista do planejamento, só mude a estratégia. Tente outro horário, outra abordagem, outro ritmo. Porque planejar bem não é acertar de primeira, é ir refinando até encontrar o que realmente encaixe na sua vida. Se a tarefa é fácil, faça o quanto antes. Não deixe pequenas tarefas se acumularem. Isso parece simples, mas mudou muito a forma como eu lido com o meu tempo. Porque o problema das pequenas tarefas não é o tamanho delas, é o efeito em cascata. Um exemplo bobo: eu deixava um copo em cima da mesa, aí pensava, daqui a pouco eu lavo. Aí depois vinha outro, depois outro, e quando eu ia ver tinha uma pilha de louça suja esperando. Ou outro exemplo seriam mensagens. Eu via uma mensagem e pensava que depois respondia. Aí depois vinha mais 3, mais 5. Quando eu voltava, tinha um monte de gente esperando a resposta. E aquilo que levaria 30 segundos virou 20 minutos de tarefa acumulada. A mesma coisa com o quarto: cama desarrumada, mesa bagunçada, roupas para dobrar. Cada coisa isolada leva poucos minutos, mas quando você junta tudo, vira uma tarefa gigante, que você fica adiando porque parece trabalhoso demais. Então eu aprendi isso. É a regra dos 2 minutos. Se a tarefa leva menos de 2 minutos, faça na hora. Porque o custo de adiar é sempre maior do que o custo de fazer. Então, resolver na hora é eliminar o problema antes que ele cresça. Distrações são o terror do tempo. Eu já perdi muito tempo com distrações. E quando eu digo que perdi, é porque realmente foi uma perda para mim. Não é aquela sensação de tipo, eu descansei um pouco aqui. É aquela sensação de frustração de olhar para o final do dia e pensar com o que eu gastei o meu tempo. Eu gastei o meu tempo com coisas que me acrescentaram em nada. Eu não estou dizendo que você não pode se distrair. Você pode, você deve muitas vezes. Todo mundo precisa de pausas, de se entreter, mas o problema é quando a distração não é uma escolha, é um escape. Quantas vezes eu tinha algo importante para fazer, algo que ia fazer diferença para a minha realidade, e eu escolhi assistir só mais um vídeo do YouTube, ou jogar só mais um pouco daquele jogo. Eu sabia que aquilo era importante, eu sabia que eu deveria estar focado, mas mesmo assim eu me distraía e o tempo passava. Aí quando eu via, o dia já tinha acabado e eu não tinha feito nada do que realmente importava. A diferença entre distração saudável e distração destrutiva é o controle. Se você decide que vai relaxar um pouco, assistir, jogar por 1 hora, tá tudo bem. Você está no comando. Mas quando você está fugindo do que você precisa fazer e está usando a distração para evitar um desconforto de começar algo difícil, é aí que você está perdendo o seu tempo. E o pior, você sabe disso enquanto está acontecendo. Você sente, mas mesmo assim ainda continua. Então fica o aviso: distrações vão roubar o seu tempo se você deixar. E eu espero que você não cometa esse erro como eu já cometi. É no longo prazo que o jogo muda. E eu já quis mudar muita coisa em pouco tempo. Queria começar vários hábitos de uma vez, aprender 1000 coisas ao mesmo tempo, mas no final sempre quebrava a cara. Começava empolgado, desistia rápido e ficava frustrado. Mas aquelas coisas que eu insisti, aquelas mudaram tudo.
Um exemplo, eu nunca treinava. Aí comecei a fazer uns exercícios em casa. No começo era bem difícil, eu era muito inconsistente. Eu começava e parava, começava de novo e desistia. Foram 5 anos assim, tentando, falhando, tentando de novo. Só agora que eu consegui manter o hábito de verdade. E os benefícios? Eu perdi peso, me sinto melhor comigo mesmo, tenho mais energia, mas isso só veio porque eu não desisti completamente, mesmo errando tanto. Um outro exemplo foi com o violão. Quando eu comecei eu era péssimo, errava demais, o pessoal me criticava, mas eu continuei. Pratiquei, errei, melhorei aos poucos. 5 anos depois, as mesmas pessoas que me criticavam começaram a me chamar para tocar no Ministério de Música. Me elogiavam, dizendo que eu tocava bem. Teve épocas que era tanta gente me chamando que eu tinha que recusar. E só que para chegar neste ponto foram 5 anos. Então, essa é a verdade sobre o tempo. Se você quer ser bom em algo, se você quer conquistar um hábito de verdade, é no longo prazo que acontece. Qualquer coisa que eu começo hoje, eu já sei que vai ser ruim no começo, mas lá na frente, se eu não desistir, é onde eu vou me sair bem de verdade. E não é que a gente não melhore todos os dias. A gente aprende sim, a gente avança e esses pequenos progressos importam. Você tem que valorizar todos eles. Mas a transformação real, aquela que muda o jogo de verdade, essa só vem com o tempo.